monetizados no YouTube. Eu dividirei com os alunos as rendas dos nossos milhares de views quando eu receber do YouTube, ok? Todo mundo receberá uma partilha dos royalties. Eu até brincando com os amigos, eu até descobri que vídeos no YouTube de cunho educativo, a monetização é maior. Mas brincadeiras à parte. Boa noite a todos. Estamos agora oficialmente gravando a aula. Estou compartilhando aí o PowerPoint de hoje. Depois ele será publicado no portal e a aula irá para o YouTube. Certo? Hoje nós vamos começar falando, pessoal, sobre as regras internacionais sobre comércio de bens e serviços. Tudo isso que nós estamos fazendo, já vindo da OMC, é para poder focar em como funciona o comércio internacional, seja de bens ou serviços, para podermos, quando entrarmos mais a fundo em questão de contratos internacionais, vocês entenderem que tipo de negócios envolvem contratos internacionais e como esses negócios operam, por quem eles passam, ok? Então, hoje vamos começar falando sobre as regras internacionais sobre comércio de bens e serviços. Uma das regras sobre, uma das regras sobre comércio internacional é a regra de nação mais favorecida. Eu até cheguei a comentar rapidamente quando eu estava falando da OMC. Na regra da nação mais favorecida, quando um país membro da OMC dá o seu benefício aduaneiro, ou seja, diminuição de imposto, isenção de imposto para produtos de um outro país, esse benefício tem que ser estendido a todos os membros da OMC. Exemplo, se o Brasil concede um imposto menor para produtos agrícolas do México. Então, se o Canadá quiser vender para o Brasil produtos agrícolas, ele tem que ter direito ao mesmo imposto reduzido que o México. Pois isso é uma regra de negociação internacional, homologada pela OMC. Ok? O objetivo do princípio é evitar privilégios entre países. A única exceção são privilégios de blocos econômicos. Então, por exemplo, Mercosul, o NAFTA, a própria União Europeia, benefícios regidos por um bloco econômico, o benefício de nação mais favorecida, ou a regra da nação mais favorecida não se aplica a benefícios de bloco econômico. Agora, se dois países que não são do mesmo bloco econômico começarem a fazer acordos e ambos forem da OMC, aí a regra de nação mais favorecida entra em vigor. Tratamento nacional. Se um país membro da OMC cobra imposto de um determinado produto feito em seu território, então ele tem que cobrar o mesmo imposto do produto importado. Um exemplo aí é os carros. Um carro importado, ele paga, quando entra no Brasil, por exemplo, os mesmos impostos que um carro feito no Brasil paga quando ele é feito e vai ser vendido. Pois você não pode tratar de forma privilegiada, salvo exceções, você não pode tratar de forma privilegiada produtos importados de forma que a concorrência com os produtos nacionais seja desleal. Produto importado, se ele for mais barato, é porque o preço do produto é mais barato. Não porque o imposto que ele pagou é menor. Ok? A regra da transparência. Países membros da OMC devem divulgar e tornar público todos os seus decretos e leis. Ou seja, se uma nova regra, uma portaria, agora que nós estamos vivendo em tempos de pandemia, um ótimo momento para dar um exemplo. Eu tenho feito muito negócios com a China. Muita importação de máscara, respirador, teste de Covid, não sei o quê. Na China, toda semana entra uma portaria nova sobre as regras das empresas chinesas que estão vendendo terem que cumprir. Porque assim que começou a pandemia e os países começaram a comprar loucamente os produtos, teve muito produto vagabundo sendo vendido da China, produto falso, produto sem qualidade, uma série de problemas. Mas por quê? Porque era terra de ninguém, não tinha nada que dizia que não podia acontecer daquele jeito.
Então, de forma muito, como é que eu posso dizer, improvisada, o governo chinês começou a soltar rumo de portaria nova. A partir de hoje, para o produto ser exportado, ele tem que ser assim. Aí, com 3 dias, sai uma portaria nova. Ó, mudou. Não vai... A partir de hoje, não é mais assim, agora é assado. E isso era o tempo todo e ainda está acontecendo. Quando você faz negócio na China hoje, principalmente com produtos voltados ao combate ao Covid-19, da hora que você recebeu uma oferta até a hora que você pagou pelo produto e embarcou, se você demorar mais do que 4, 5 dias, provavelmente vai sair uma portaria nova que pode não acontecer nada, mas pode atrapalhar toda a sua vida. Eu já vi casos, e eu estive envolvido em negociações, que o fornecedor era todo regular, todo bonitinho, aí o comprador daqui pagou, sendo que demorava 3 dias para preparar a carga. No segundo dia, antes da carga estar pronta, saiu uma portaria dizendo que quem quisesse vender aquele produto da China tinha que ter uma certificação nova. E esse vendedor não tinha. Aí atrasou 20 dias o embarque, porque ele demorou isso para poder tirar a certificação necessária junto ao governo chinês. E quando a carga finalmente embarcou e chegou aqui, o comprador não tinha mais para quem revender. A pessoa com quem ele tinha negociado não pagou, não fechou negócio com ele porque demorou 20 dias a mais do que o previsto. Aí ele comprou de outro canto. Então, isso é um exemplo que você tem que estar atento à transparência. Cada vez que uma portaria dessa é publicada, cada vez que um decreto novo saía, essa informação tinha que ser aberta para todos os países do mundo. Na hora que sai lá, eu aqui do Brasil recebo essa informação. Quando eu digo recebo, é porque eu sei aonde procurar, aqui no Brasil, os portais do Brasil onde esse tipo de decretos são publicados, e na hora que sai lá, com algumas horas, chega aqui a versão traduzida do decreto. E do mesmo jeito vai chegar a versão traduzida do decreto em todos os lugares dos países que estão membros da OMC. Boa noite, Herbert. Então, estão entendendo? A transparência é necessária, porque se não houver a transparência do país, por exemplo, o Brasil que está comprando da China, de saber que essas portarias, esses decretos são de verdade, isso poderia gerar, primeiro, muito golpe. Um fornecedor vende um produto e depois que recebe, inventa que apareceu uma legislação nova, começar e dizer que não vai dar para exportar e não vai devolver o dinheiro. Você tem acesso a essas portarias e decretos. Se for um decreto de verdade, você vai saber. Se você não souber, porque é falso. Então, primeiro, isso garante uma transação mais segura. Não é eu disse, você disse. Se for um decreto oficial do governo chinês, todo mundo vai saber. Não tem como ser lá e o governo brasileiro não dizer que é verdade. Então, a regra da transparência é uma das mais importantes nesse aspecto. Ok? Para os que chegaram depois, eu estou falando sobre as regras internacionais sobre comércio. Falei sobre nações mais favorecidas, sobre tratamento nacional e sobre transparência. Essas regras se aplicam a qualquer tipo de transação comercial, seja de bens ou serviços. Mas eu quero focar um pouquinho agora em serviços, porque normalmente serviço, principalmente internacional, é algo pouco abordado dentro da área de comércio exterior, é uma área com pouco conhecimento, poucas pessoas têm um bom conhecimento na área de serviços internacionais, como funciona e como isso é vigiado e monitorado. Então, eu quis dedicar um pouquinho para falar de serviço. Primeiramente, porque serviço não é algo fácil, não é óbvio. Um bem é um bem. O bem está lá, você pega, você sente. É algo físico. É muito mais fácil você controlar e negociar e entender a relação internacional de um produto, porque ele é físico, ele existe. Quando falamos de serviço, é algo intangível, é invisível. Você não vê o serviço. Tipo assim, não tem como serviço passar pela alfândega. Eu estou falando assim, um exemplo bem caricato, mas é para ficar bem claro. O problema do serviço é a complexidade de você entender a relação internacional, onde ele começa e onde ele termina.
Então, ao invés de existir uma única definição de serviço como bem, só existe uma definição de bem. Bem é um produto, é um bem produzido que está sendo comprado ou vendido entre duas partes. Serviço não é bem assim. Internacionalmente, existe uma convenção que rege que serviço se enquadra em 4 categorias. E essa convenção vem do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços, que normalmente nós chamamos de GATS. Então, os serviços, eles podem ser definidos em 4 categorias. Comércio transfronteiriço, que é o quê? É a prestação realizada a partir do território de um país para o território de outro país. Exemplo, pense em terceirização, uma coisa que você viu até em programa seriado americano, os call center na Índia. Quando o americano liga para um call center, normalmente quem vai atender a ligação dele é uma pessoa na Índia. Isso é uma prestação de serviço internacional. Uma empresa americana de telecomunicação contratou um escritório na Índia que fornece os funcionários de call center. Isso é uma relação transfronteiriça. Um outro exemplo, você está aqui no Brasil e agora estamos em época de pandemia, isolamento social, todo mundo dentro de casa. Você se cadastra para assistir, para fazer um curso online com um professor que é um grande cientista e é um cara da Alemanha. Você pagou uma taxa para assistir as teleaulas dele pelo Google Meet, que nem vocês estão aqui comigo. Isso é uma relação de serviço transfronteiriço. Você está aqui, a pessoa que está lhe prestando serviço está no país dela, sem ninguém sair do seu lugar, o serviço está ocorrendo e você está recebendo pelo aquilo que você pagou. Dão consultorias, onde a pessoa não tem que ir. Serviço. Você pagar um engenheiro para fazer um projeto para você. Paga um engenheiro italiano. Ele, de lá mesmo, vocês vão trocando e-mail, vão falando por telefone. Você passa a medida do terreno que você tem, diz como é que é a casa, ele vai montar um projeto e ele manda o projeto na sua casa nova. Não precisou ele vir. Ele ficou lá e você ficou aqui. Então, isso é comércio transfronteiriço. Entendeu? Uma relação bem clara. O prestador está num país, o consumidor está em outro, e a única coisa que atravessa as fronteiras é o serviço. Fisicamente, ninguém sai do canto. Em segundo lugar, nós temos o consumo no exterior. O consumo no exterior é quando a prestação é realizada dentro de um país para consumidores de qualquer outro país que estejam lá. Um exemplo bem clássico, turista. Você está de férias nos Estados Unidos. Você resolveu, deixa eu pegar um exemplo, ir para Disney. Pronto, perfeito. Parque de diversão é prestação de serviço. Então, se você está nos Estados Unidos, foi para Orlando e resolveu ir para Disney, a Disney, como empresa, está prestando um serviço para você, cidadão brasileiro que está nos Estados Unidos. E esse serviço é um consumo no exterior. A Disney não vai montar um parque dela aqui para você passear. Você que foi para lá. Você que está consumindo o serviço, está no exterior, consumindo aquele serviço prestado por uma empresa de lá. Ficou claro? Então, quando falamos de consumo no exterior, há uma movimentação de pessoa. Alguém vai sair do país A para ir para o país B e consumir o serviço no país B. Ou prestar o serviço no país B. Em terceiro ponto, nós temos a presença comercial. É a prestação de serviço quando é realizada dentro do território de um país, através da presença comercial naquele país. Ou seja, no consumo no exterior, é uma pessoa física consumindo ou prestando um serviço em outro país. A presença comercial é uma pessoa jurídica que está em outro país. Então, uma empresa brasileira, a Pena, de moda, a Pena, há uns 2 anos atrás, eu estava ajudando eles a fazer uma filial nos Estados Unidos. A filial da Pena nos Estados Unidos é uma presença comercial.
qualquer coisa que a matriz da pena aqui se relacionar com a filial ou subsidiária da pena nos Estados Unidos é uma relação de serviço, pois uma está ligada à outra, em países diferentes. Ok? E, por último, movimento de pessoa física. O movimento de pessoa física é diferente do consumo no exterior. O consumo no exterior é eu fui para aquela coisa, eu fui para consumir aquele serviço e voltei. Como, por exemplo, férias na Disney. Ir para um congresso na Europa. Ir para um show de rock nos Estados Unidos. Você foi, consumiu e voltou. O movimento de pessoas físicas é quando um cidadão do país A vai, por tempo indeterminado, residir no país B. E toda a relação entre a empresa do país A, que enviou aquela pessoa ao país B, é uma relação de movimento de pessoa física. Então, exemplo, mais médicos de Cuba, aqui no Brasil. Quando os médicos de Cuba vieram para cá, eles ainda prestam conta com o governo cubano. Boa parte do salário deles ia para o governo cubano. Na realidade, 100% ia para o governo cubano mandava para eles o troco. A relação do médico que está no Brasil com o governo cubano que ficou é de um movimento de pessoa física. Pois aquele médico veio para cá sem tempo ou data para voltar. Ele pode ficar um mês, um ano, uma década. Então, essa relação é diferente do consumo. Ok? Ficou claro? Dito isso, vou falar um pouco agora sobre defesa comercial. No Brasil, a defesa comercial é feita pelo DECOM. O Departamento de Defesa Comercial é a autoridade no Brasil que investiga e realiza as defesas comerciais em nome do Brasil, em benefício do Brasil. O DECOM faz parte do SESEX, que, por sua vez, faz parte do MDIC. O que é que o DECOM faz? Quais são as funções do DECOM? De novo, tudo que nós estamos falando é focado em regras de comércio internacional de bens e serviços. Então, o que é que o DECOM faz em relação a todas as relações internacionais de comércio do Brasil com o mundo? Número 1, o DECOM examina a procedência e mérito quando reclama de dumping, de subsídio, de salvaguarda. Primeira coisa que o DECOM faz é investigar pedidos de dumping, subsídios e salvaguardas. Sempre do ponto de vista de defender a produção doméstica brasileira. O DECOM nunca vai se manifestar para defender a empresa de fora. Ela só vai se manifestar, obviamente, para defender a empresa brasileira. O DECOM também conduz investigação para aplicar medidas antidumping, compensatórias e de salvaguardas. Então, não apenas ele investiga coisas erradas, como ele cria regras para impedir esses erros de ocorrerem. Ele também faz recomendações para medidas de defesa comercial no Brasil, seguindo as regras da OMC. Sempre que o Brasil resolver tomar alguma medida comercial em relação a algum país, cabe ao DECOM chegar para o governo brasileiro e dizer: governo brasileiro, para essa situação, eu acho que nós devíamos seguir esse rumo. Porque seguindo esse rumo, de acordo com essas regras da OMC, será melhor para nós, por motivos A, B, C, D e E. Então, cabe ao DECOM essa consultoria, essa recomendação. Não é ele que realiza. Tipo, regras econômicas do Ministério da Economia, cabe ao Ministério da Economia. Mas quem vai dar sugestões e orientações no aspecto internacional de qualquer atitude que o Ministério da Economia possa querer realizar, que afete o comércio internacional, o DECOM vai lá se manifestar. Outra coisa, o DECOM ele acompanha as discussões junto ao OMC. Quando eu falei do OMC, lembra que eu falei que tem vários eventos, várias reuniões, às vezes demoram anos para se definir novos acordos. Tudo isso, quem acompanha o que está acontecendo é o DECOM. Se algum acordo sai entre outros países, entre, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, e esse acordo pode afetar para melhor ou para pior o Brasil, quem vai ficar de olho nisso é o DECOM. Quem vai trazer essa informação para o nosso governo, DECOM.
que o DECON também participa das negociações internacionais, normalmente na OMC, e o DECON, por último, ele acompanha as investigações de defesa, aberta por terceiros. Todas as reclamações, os pedidos de consulta dos países da OMC, quando reclamam do Brasil, quem vai lá acompanhar a investigação e defender os interesses do Brasil, DECON. A defesa comercial na OMC. Na área de defesa comercial, o DECON ele age de duas formas. Primeiro, ele faz parte do grupo negociador de regras, que é um grupo que tem o objetivo de clarificar, aprimorar tudo que é previsto nos acordos de antidumping, subsídios e medidas compensatórias. Então, existe um grupo negociador de regras. Existe uma bancada de entidades só para estudar. Isso na OMC, certo? Não estou falando mais no Brasil, não. Lá na OMC existe um grupo só para debater essas regras. Dentro desse grupo, um dos membros é o Brasil através do DECON. Entenderam? Então, o DECON ele faz parte de um grupo muito seleto dentro da OMC para ajudar no desenvolvimento dos membros e evitar prejuízo para os países de menor desenvolvimento. E a segunda frente é participar das negociações relacionadas aos temas de implementação. O que isso quer dizer? Foi debatida uma nova regra, um novo acordo no DECON. Na OMC. Foi votado e foi aprovado. Existe todo um caminho até essa nova regra entrar em vigor. A implementação, como é que ela vai ser feita? Em quantos meses? Em quantos anos? Começa por onde? Começa por quem? Então, essa discussão e essas implementações, que hoje ainda estão ocorrendo desde a rodada do Uruguai, que foi uma das últimas rodadas que houve da época da fundação da OMC, o DECON faz parte dessa discussão, para ajudar sobre o processo de implementação. Outra coisa que o DECON faz é fazer a defesa comercial no Mercosul. É o DECON que coordena as negociações de defesa comercial junto ao Mercosul. Ele que faz a defesa comercial do Mercosul junto a países de terceiros, para proteger as regras do Mercosul. Então nesse momento, quando se fala de Mercosul, o DECON ele advoga até mesmo para outros países, porque o DECON ele toma as dores. Se qualquer país membro do Mercosul tiver um problema com um país de terceiros por conta de alguma regra do Mercosul, o DECON vai lá e se manifesta em defesa da regra do Mercosul. Independente de se for o Brasil ou não. Então, eu falei muito do que o DECON faz para proteger. E do que é que ele protege? Ele está protegendo o comércio de quê? De quem? O que ocorre no comércio que precisa de uma defesa, de uma proteção por parte do DECON no Brasil e de outras entidades em todos os países do mundo, são as práticas desleais de comércio. As práticas desleais, como dumping, como salvaguardas, todas essas práticas, elas existem para afetar negativamente o mercado. Então, as defesas comerciais são baseadas em 3 instrumentos, que são as medidas anti-dumping, para proteger dos dumpings, as medidas compensatórias, para proteger dos subsídios, e as salvaguardas, que eu vou falar um pouquinho deles. Medidas anti-dumping. As medidas anti-dumping têm como objetivo neutralizar os efeitos à indústria nacional causado por importações de dumping. O que é importação de dumping? É eu trazer produtos, uma empresa estrangeira, vender para o Brasil produtos com preços muito baixos até para ela que está vendendo, só para poder, no Brasil, por exemplo, agressivamente atacar o mercado e afetar o mercado, e ganhar e conquistar o mercado. Então, o nome disso é dumping. Medidas anti-dumping são medidas para impedir esse tipo de coisa. Medidas compensatórias. É uma determinação que busca diminuir o impacto ambiental negativo gerado pela execução de projetos poluentes. Então, as medidas compensatórias, você já deve ter ouvido falar muito de pegada de carbono,
sobre danos na camada de ozônio, sobre poluição, seja do ar, seja das águas. As medidas compensatórias existem para proteger ou diminuir o impacto causado por isso. E, por último, temos as salvaguardas, que no direito internacional, que é o nosso foco, é uma restrição ao comércio internacional ou ao desenvolvimento econômico para proteger as comunidades de agressão ao desenvolvimento das indústrias domésticas. Ou seja, a salvaguarda lembra um pouco o antidumping. Mas o antidumping ele é em cima de um tipo de ataque na economia muito específico. A salvaguarda é para proteger de qualquer ataque, qualquer agressão que possa afetar o desenvolvimento da indústria doméstica. O que protege a indústria nacional são as salvaguardas. Perguntas, pessoal? Silêncio mórbido? Não. Tudo ok. Então, como a nível de conteúdo, Felipe, tá show aí a gravação. Só um instantinho, cara. Só parar a gravação, por conta que o conteúdo parou, só para não deixar os vídeos muito grandes quando eu for upar. Até porque para poder focar no conteúdo. Aí a gente continua aqui nas dúvidas.